Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fala Educador. E hoje com o professor de Química, o professor André. Então é o seguinte, hoje nós vamos analisar aqui algumas imagens a respeito aqui da Química. O professor André vai nos ajudar. Só que é o seguinte, professor André, antes da gente começar a analisar as nossas imagens, nós vamos fazer uma transição de cena. E a transição de cena é sempre o nosso convidado que faz essa transição de cena. Então agora eu preciso que você pense aí na química, numa palavra que seja bem legal, pode ser uma palavra até desconhecida, assim, de forma geral na química, que você vai falar essa palavra e nós vamos fazer a transição de cena logo em seguida. Eu não vou pensar numa palavra, penso num elemento, eu acho que é legal. Pode ser, perfeito, vai lá, manda ver. Tungstênio. Então vamos analisar com o professor de química algumas imagens e vamos começar por essa aqui do TNT. Só para você ter uma ideia, eu assisti muito desenho animado e sempre aparecia o TNT e eu achava que era uma marca. Anos, quando eu estava fazendo cursinho, que eu fui descobrir que tem um significado na química. Conta aí pra gente, professor, o que é esse significado do TNT? Então, na verdade, o que acontece? O TNT ele é feito a partir de uma reação que a gente chama de reação de nitração, que é a nitração do tolueno. O que é o tolueno? É aquele anel aromático com um radical metil. E daí você está fazendo uma reaçãozinha de nitração, que é colocar o grupo nitro, que é um grupo explosivo. Que daí a gente tem na nitroglicerina, a gente tem materiais explosivos, tá? Por exemplo, os nitratos também geralmente são um pouco mais explosivos, que a gente usa nos fertilizantes também. E daí a gente faz essa reação de nitração. Você coloca 3 grupinhos nitros no tolueno. E daí, se você for pegar e colocar o nome científico desse composto, fica trinitrotolueno. Daí as iniciais TNT. O Coyote era um cara inteligente, hein? Então a gente olha ele como sendo, às vezes, o bobão, mas acho que era um cara bem inteligente nos desenhos, né? Você acompanhava esse desenho? Acompanhava. Fez parte da minha infância, ele gostava muito. Próximo aqui na nossa listagem é esse delicioso pudim de passas. Só que na química tem outro significado, não é verdade, professor? Tem, mas eu vou abrir um comentário aqui. Eu sou do time que não gosta de passas. Você não gosta também? Não gosto. A única coisa que eu como passas ali que desce, mas é porque eu gosto muito da comida, é o panetone, mas o resto não desce passas. Vai. Mas essa imagem é clássica da química porque está associada com um dos modelos atômicos, que é o modelo de Thomson. Tá? Que é um modelo conhecido como um pudim de passas. Por quê? Porque o Thomson, ele fala então que, né, no caso, o átomo é uma esfera maciça e grudado nessa esfera a gente vai ter cargas negativas que ele não chamava de elétron, ele só falava que era carga negativa. Era uma partícula com natureza negativa. E essas partículas estavam todas grudadinhas ali nessa esfera. Como a gente não tem como associar isso, porque pensando num ponto de vista assim, como que eu vou imaginar uma esfera onde tem carga grudada? Então vamos pegar uma coisa do nosso cotidiano. Então o que eles fizeram? Um pudim ou um bolo, pode ser também, e grudadinho nesse bolo você tem as passas. Então é mais ou menos essa a ideia do modelo de Thomson. Você tem lá uma estrutura e grudado ali as passas seriam as cargas negativas que mais para frente se tornariam os elétrons. O que vale ressaltar que não é esse o modelo de hoje, não é verdade? Que daí esses modelos, conforme vai passando o tempo, vai estudando, vai mudando, né? Dentro da cronologia que a gente trabalha na química, dentro do ensino médio, a gente vai ter aí basicamente 4 modelos, né? Que é o de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. A gente tem mais um, na verdade, ali, mais 2, 3, mas a gente trabalha com conceitos dele na química, mas a gente, assim, um estudo mais aprofundado, a gente para lá no modelo de Bohr. Vamos para o próximo na nossa lista, vamos ver o que nós temos aqui. Ixi, olha isso, hein? Cálculo estequiométrico. Isso aqui não é um pesadelo na química, professor? Até esse nome já é assustador. Então, por isso que a gente dá um nome mais bonito, a gente fala estequiometria, parece menos feio. Quando você tira o cálculo dali, já tira um pouco do receio do aluno, né? Fala, meu Deus, tem cálculo, porque eu acho que é o grande entrave de muitos alunos, na verdade. Eles já não gostam tanto da matemática, daí já cria aquele ranço na física, mas a química eles gostam no começo porque não tem tanto cálculo. Então eles começam a ter cálculo na química, principalmente ali no finalzinho do primeiro ano, e daí basicamente todo o segundo ano do ensino médio tem bastante cálculo. Mas o cálculo estequiométrico, ele é um conteúdo que tem que ser muito bem trabalhado. Por quê? Porque, assim, primeiro que ele é um dos conteúdos base do Enem. Você tem ali, estava vendo até uma pesquisa esses dias, que de 7 a 10% das questões que caem no Enem tem cálculo estequiométrico, ou são de cálculo estequiométrico, ou tem
alguma coisinha ali associada com cálculo estequiométrico. Então, já começa por esse grau de importância, pensando em questão de vestibular e de Enem. E segundo, boa parte das indústrias que trabalham, qualquer indústria química aí, trabalha em cima de cálculo estequiométrico. Porque o que é o cálculo estequiométrico? É uma receita de bolo em que você tem produtos, reagentes, e você está fazendo aquela reação química e você quer prever o quanto você vai gerar ou quanto você precisa para gerar aquele material. Para a gente ensinar isso para o aluno, tá uma grande dificuldade, porque o aluno não entende o porquê que ele precisa aprender aquilo se ele não vai trabalhar com aquilo. Então, aí a gente tem um grande dilema, porque é um conteúdo que envolve cálculo, ele já tem aquele medo, já não gosta muito, ele vai vendo que muitas coisas são regra de 3, mas o cálculo estequiométrico ele é muito importante. Vamos para a nossa próxima imagem, e nós temos aqui sal e gelo. Aqui tem algumas questões que eu quero conversar com você. Primeiramente, eu já ouvi dizer que se você está na neve, principalmente lá nos Estados Unidos, onde tem a neve, se você pode jogar um pouquinho de sal ali na neve para ajudar a dissolver. Não sei se é isso mesmo que a gente faz. E também outra situação, se você pegar lá, por exemplo, uma cerveja e colocar um pouquinho de sal e colocar lá no congelador, é possível deixar a temperatura dela abaixo de 0 sem mudar o estado físico dela para o sólido. Então vou deixar essas duas questões e o professor André vai comentar aí com a gente. Então, isso tem a ver com uma propriedade que a gente tem das soluções, na verdade, que a gente chama de as propriedades coligativas. Em especial essa é crioscopia. Então a gente pega lá a palavra crio, vem de congelamento, né? A gente pensa, eu gosto muito do Batman, por exemplo, eu já lembro do Mr. Freeze, que ele usa aquelas máscaras, toda aquela parafernália lá crioscópica para deixar o pessoal congelado. A ideia aqui é parecida. O que acontece? Quando você adiciona o sal ou qualquer soluto não volátil, ou seja, que não entra fácil no estado gasoso, mas o sal, que é o sal mais comum da gente encontrar no sal de cozinha, o cloreto de sódio, o que acontece? Quando você joga esse sal de cozinha no gelo, o que vai acontecer? Você vai ter uma aproximação, você vai ter um aumento da interação entre as cargas do sal e da água. O que acontece? Quando isso acontece, você faz com que a temperatura de congelamento da água aconteça numa temperatura menor do que o normal. Então, qual que é a temperatura normal, né? Pensando em nível de pressão normal, seria 0 graus Celsius. Então, a água congela ali perto dos 0 graus, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Quando você coloca o sal ali, o que vai acontecer? Você joga essa temperatura mais para baixo. Quanto mais sal você coloca, mais para baixo você vai jogando essa temperatura. Então, você pega lá, por exemplo, uma colheradinha já é o suficiente para fazer a água congelar ali a menos 0,5, menos 1 grau, menos 2 graus. Daí, explica, por exemplo, o fenômeno que você falou do pessoal, tô no meio da neve, lá aqueles programas tipo Bear Grylls. O cara não tem nada, mas ele carrega lá um pouquinho de sal dentro da mochila dele, tira lá um sal do nada. Daí ele joga sal e ele consegue descongelar aquele gelo. Por quê? Porque quando ele joga o sal, você tem um abaixamento da temperatura de congelamento, né, da água. Então a água que passaria a congelar a 0 graus, ela começa a congelar a menos 3, menos 4, menos 5 graus. Então a água volta a ser líquida. Comportamento anômalo da água. Eu tenho aqui 2 gráficos que estão representando agora o nosso volume e a densidade em relação à temperatura. Me diz uma coisa, professor André, a água muda o comportamento dela quando está naquela região ali dos 4 graus Celsius? Muda, e é uma coisa bem legal, porque assim, a gente pensa que a água, quando a gente pega na química, ela é uma das substâncias mais padrões que a gente tem, para tudo tem água, né? Mas ela tem um comportamento bem diferenciado ali. Eu vou explicar primeiro o fenômeno, e daí eu explico a questão da química que tem ali envolvida. Vai lá. Então, por exemplo, você pensa num lago congelado, certo? Então, o que acontece? Você pega lá os desenhos do Pica-Pau ou qualquer tipo de filme, você vê que a superfície do lago está congelado, mas embaixo tem água. E não faz sentido, né? Porque a lógica, o senso comum fala assim, se congelou a ponta, o resto está congelado. Você pega um cubo de gelo, né? A ideia é que fique tudo congelado. Mas isso não acontece. E daí a gente fica pensando, mas tá, por que isso não acontece? E isso também está associado com uma outra característica. Geralmente, as substâncias sólidas têm uma densidade maior que as substâncias líquidas. Então, por exemplo, você pega uma substância sólida para uma líquida, a tendência é que a sólida seja mais pesada. Então, que ela funde e que o líquido boie. Mas a água é diferente. Se a gente for pensar, a água líquida ela é mais pesada
do que a água sólida. Por isso que o gelo boia na água. Quem gosta de assistir Frozen, viu que a água no estado sólido tem aquele desenho bem bonitinho, porque é realmente aquele retículo que a água forma. E aquilo acontece devido às ligações que chama de ligações de hidrogênio. Então isso abaixo de 0 graus. Quando você vai aquecendo a água, você vai quebrando essas interações intermoleculares. E o que acontece? Aquela estrutura que tinha lá um espaço bem grande entre ela começa a sobrar espaço. E daí, quando sobra espaço, o que acontece? A molécula, em vez... Qual que é a tendência normal de uma substância quando está aquecendo? Ela ir expandindo. Isso. Mas como você quebrou aquele espaço, a molécula do 0 graus até os 4 graus, a molécula d'água, o que ela vai fazer? Ela, em vez de expandir, ela vai comprimir, porque eu quebrei as ligações que tinha ali, aquelas interações, então ela vai se unir. Quando ela se une, ela fica mais compacta, ela fica mais pesada. E daí surge uma densidade maior para aquele momento. Só que, lembrando, a água vira líquida a 0 graus, ou seja, nesse momento, a água já está líquida. E olha só que nós temos aqui o NanoKid do Enem de 2013. Então, esse tipo de questão, pelo que eu já vi das provas do Enem, em Química é muito comum. E o professor André aqui vai nos passar aqui algumas bases para resolver esse tipo de questão. E se aparecer de novo um boneco na sua prova, o professor André já vai passar para você a dica do que você tem que estudar para resolver esse tipo de questão. Vai lá, professor André. Então, essa questão em específico, ela pede para a gente indicar em qual parte do membro do NanoKid que tem um carbono quaternário. Se eu não me engano, acho que é isso que pede na questão ali, né? Isso. Qual delas que apresenta um carbono quaternário. Então, assim, qual que é a ideia, né, desse bonequinho aí? A gente tem uma estrutura, né? Tanto é que tem uma camiseta bem legal, até fala assim, para vocês ser um bonequinho. Daí, no verso da camiseta, para nós, daí tem o nome do composto inteiro, assim, é bem legal. Mas qual que é a ideia? Nesse composto, nesse exercício, a gente tem que entender o que é essa classificação dos carbonos, que é um dos conteúdos que mais cai. Em química orgânica, é o principal conteúdo do Enem. Tá? Toda a química orgânica. Função orgânica, classificação de cadeia, reação orgânica, uma coisa que não vinha caindo tanto, mas nos últimos 6 anos vem despencando no Enem, reação orgânica. Mas nesse exercício, ele é bem tranquilinho. Eu tenho que achar um carbono quaternário. Mas o que é um carbono quaternário? É um carbono que se liga a... O próprio nome já diz, quaternário. A outros 4 carbonos. Daí a gente tem que tomar o cuidado para não usar conceitos errados. É um carbono que faz 4 ligações? Não. É um carbono que faz 4 ligações com outros carbonos. Então isso tem que ficar bem evidente, porque senão a gente acaba errando ali uma coisa que é muito fácil e acaba confundindo. Professor André, muito bacana aqui o papo com você. Rendeu aqui já um ótimo vídeo, a gente vai conversando, nem vê passar o tempo. Agradeço a sua participação aqui no Fala Educador. Queria que você deixasse aí as suas considerações finais antes da gente fechar o nosso vídeo. Pode deixar. Então, primeiro eu queria agradecer um pouquinho por poder aparecer. Eu acho que é sempre bom falar do que a gente gosta, do que a gente gosta de explicar, do que a gente gosta de lecionar, do mundo que a gente vive. A gente está, principalmente em tempo de pandemia, a gente está vivendo ainda muito mais de sala de aula, a gente está vivendo aí quase 24 horas por dia, pensando em aula, preparando aula. Mas eu queria deixar tanto para os professores de Química quanto para os alunos de Química. Né? Para os professores, eu acho que a gente tem que tentar sempre estar se renovando. A gente, dentro da parte de exatas, de humana, ali da ciência da natureza, são conteúdos que o aluno, por si só, ele já tem aquela preocupação, aquele ranço, aquela aversão. Então, a gente tem que tentar trazer sempre aquele ponto mais legal. A Química, a gente pensa só na parte de experiência, mas a gente tem muitas outras coisas que a gente pode trazer para a Química. Pensar em outras soluções, outras alternativas para deixar o teu aluno sempre interessado. E para os alunos, não pensar e não ir olhando a Química como um monstro, um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa que a gente hoje não vive sem Química. A Química está em tudo, desde o nosso levantado, o nosso respirar, da comida que a gente come, da gasolina que a gente coloca no carro. Então, a gente entender esse mundo que a gente nos rodeia, a gente só vai conseguir através de uma base de Química. Então, a gente tem que ter esse interesse básico para entender o mundo que a gente rodeia, e a Química eu acho que é uma ferramenta que dá esse suporte de maneira muito, muito legal. Na sua opinião, a disciplina de Química é a mais legal de todas? Com certeza, com certeza. Não precisa nem falar nada, né? Se você chegar para mim e falar assim, você quer uma aula de Química ou de Física? Eu falo assim, eu gosto muito de Física, mas deixa lá no cantinho dela, eu vou para Química aqui. Legal. Professor, dá um tchauzinho aí
E obrigado por vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Falou, professor! Falou, gente. Tchau, tchau.